Então, na aula anterior, nós tínhamos visto o quê? Justamente oxidação e redução. Como eu disse, esse é um assunto que não cai diretamente no Enem, se perguntando qual NOx de tal substância, etc. É um assunto que é utilizado para pilhas, utilizado, por exemplo, em várias reações orgânicas e outros processos, como reações redox. Então, nossa aula de hoje vai ser, então, sobre solubilidade em estoques especiais. Essa aula é importantíssima do Enem. Todo ano pode gravar isso, cai 2, 3 questões, né? Quem já está acostumado sabe. Solubilidade, principalmente, né, em relação aos compostos orgânicos ou às novas tecnologias que vêm. Por isso que eu separei uma aula especial, né? Estou indo até um pouco mais lento no conteúdo, que a gente já está adiantado até. E separei essa aula para falar sobre a solubilidade. Então, primeiramente, né, vamos começar com a revisão do assunto anterior. Na nossa aula passada, nós tínhamos visto dois processos bem importantes, né? A oxidação, como o nome já diz, né? Ela vai ter o quê? Vai ocorrer a perda de elétrons da substância, o elemento químico, né, que oxidou. O NOx vai aumentar, né? Então, por exemplo, o NOx de um carbono era mais 1, aí oxidou, foi para mais 3, ou seja, o valor numérico, né, ele aumenta. E com isso, vai ser que essa substância que sofreu oxidação vai ser o agente redutor, então. Já no processo da redução, é o contrário. Por quê? O elemento químico que sofre a redução, ele vai ganhar elétrons, certo? NOx, consequentemente, vai diminuir e ele vai ser o agente oxidante, porque justamente ele provocou a oxidação no outro. Então, cuidado para não errar nessa hora, porque sempre é o inverso. Quem sofre a oxidação é o quê? É o agente redutor. E quem sofre redução é o agente oxidante. Com isso, nós temos algumas regrinhas práticas, né? Que eu falei. Por exemplo, substância simples tem o NOx igual a zero. Então, se você tem o quê? H2, se você tem um ferro aqui, o gás hélio, o flúor aqui, por exemplo, todas são substâncias simples. Logo, o NOx dessas substâncias vão ser igual a zero. Já da substância composta, a gente tem que estabelecer uma regrinha, né? O somatório do NOx é que vai ser igual a zero. Com isso a gente consegue estabelecer aquela equação do primeiro grau e calcular o NOx. Já de íon simples, o NOx vai ser igual à carga do íon, né? Então, o alumínio, por exemplo, 3 mais, qual vai ser o NOx? O NOx vai ser a própria carga. Então, se você tem o cloreto, o NOx vai ser menos 1, que vai ser igual à própria carga. Já em ioncomplexos, o NOx, o somatório, né, do NOx vai ser igual à carga do íon. Então, por exemplo, sulfato, né, SO4 menos 2. A gente vai ter que estabelecer, né, um somatóriozinho para saber o NOx do enxofre e igualar justamente ao menos 2, que é a carga desse íon complexo. E, com isso, nós também estabelecemos algumas regras práticas, né, para calcular. Que substância, né, com os elementos da família A, os metais alcalinos, sódio, potássio, rubício, césio, frâncio, etc. A prata e hidrogênio, né? Hidrogênio tem uma ressalvazinha. O NOx vai ser justamente mais 1. Já elementos da família 2A, né, os alcalinos terrosos, berílio, magnésio, cálcio, estronço, bário, etc., vão ter o NOx igual a mais 2, justamente, que estão na família 2A. E além disso, né, o cádmio e o zinco. Então, gravem
bem, né? O zinco, a prata aqui já, os NOx dele. Já os elementos, né? Alguns elementos da família dos calcogênios 6A, né? Vão ter o NOx -2 quando ele no fim da fórmula, ou seja, mais à direita. Então, por exemplo, um H2O, né? H2S, por exemplo. Opa. No H2S, você vê que o enxofre e o oxigênio estão à direita, logo o NOx deles vão ser -2. Já para os halogênios, que são da família 7A, o NOx vai ser -1, que vai ser que eles vão estar no fim da fórmula. Então, são elementos altamente eletronegativos. Flúor, cloro, bromo, iodo, etc. Então, essa é uma revisãozinha básica, né? Estejam com isso em mente, vão gravando através dos exercícios. E com isso, eu vou dar uma introdução, né? Mas pode servir de um estudo quase que completo. Por que eu não digo completo? Por que não completo, professor? Que aqui eu coloquei o básico, né, para você conseguir calcular o NOx de compostos orgânicos. Daí é muito importante, justamente quando você vai chegar em reações orgânicas, que vão ter reações, por exemplo, eletrofílicas, nucleofílicas, de radicais livres, e você vai precisar saber o número de oxidação, justamente, do carbono. O NOx, então, dos compostos orgânicos, está envolvido diretamente a saber, né, calcular o NOx desse carinha aqui, carbono. Como a gente já viu, né, carbono é um elemento químico que ele faz ligações com inúmeros átomos, né? Ele tem uma grande versatilidade de formar essas cadeias carbônicas. Então, quando ele forma essas cadeias carbônicas, né, ele estabelece ligações com vários átomos. Só que olha o seguinte, para os compostos inorgânicos, né, a gente fazia aquela formulazinha, o somatório, né, atribui um X igual a 0, né, quando não é íon. Só que aqui a gente tem que abrir a molécula. É justamente isso. A gente tem que, não adianta vir aquela forma. C6H12O6, por exemplo, da glicose, que para calcular o NOx por aquela fórmula, que vai dar errado. Cada elemento de carbono aqui tem um NOxzinho. Das substâncias inorgânicas também dá para fazer o cálculo do NOx abrindo a fórmula. E como é isso? Então, vou dar uma breve introdução. Lembra que na aula passada que o termo oxidação e redução vieram justamente dessa propriedade das reações dos compostos orgânicos? Então, acreditava-se, né, que oxidação ocorria somente, né, nessas reações em que a gente tinha a reação do composto orgânico com o oxigênio aqui e havia a redução do número de hidrogênio. Observe aqui, temos o álcool, né, propanol, ele tem o hidrogênio aqui. Quando o oxigênio, né, ele vai fazer o quê? Vai atrair justamente dois hidrogênios. Então vai sair hidrogênio daqui e outro daqui e vai formar a água, acetona mais água. Né? Então, houve um número a redução do número de hidrogênios, ocorreu uma oxidação. Já na redução, né, vai ocorrer o contrário, vai ocorrer o acréscimo de hidrogênio. E como a gente vai estudar, né, todo esse acréscimo de hidrogênio, aqui a gente tem uma reação de adição, por exemplo, vai quebrar uma ligação aqui, uma reação de redução, na verdade, vai quebrar, então, essa ligação do oxigênio e vai introduzir esses dois hidrogênios aqui na fórmula. Então, como faz para calcular isso? Então, vamos lá. Então, primeiro, né, a gente tem que observar o seguinte. Temos aqui a ligação entre o carbono e o hidrogênio. Quem é mais eletronegativo entre os dois? Quem é mais eletronegativo, justamente é o carbono. Então, o hidrogênio, né, ele vai formar cargazinha mais. Ele vai sofrer, né, ele vai perder um elétron, vai virar mais. Aqui, entre carbono e carbono, não importa. Toda vez que você vê a ligação carbono-carbono, você não precisa, né, calcular, porque justamente não tem. A diferença de eletronegatividade é igual a zero, porque eles são átomos iguais. Então, a gente nem precisa considerar aqui. Carbono e hidrogênio. Pelo amor de Deus, não considere o
hidrogênio aqui. E quando forem montar a fórmula, sempre coloca a ligação do carbono com o hidrogênio, ou com o oxigênio e não com o hidrogênio. Então, quem é mais eletronegativo entre os dois? É o oxigênio. Logo, né, ele vai o quê? Vai ganhar um elétron. Quando ele ganha, ele fica a -1. E por que ele ganha um elétron? Porque justamente só tem uma ligação simples. Beleza? Ah, então ficou essa cargazinha. -1 e +1. Tem dois métodos de você calcular, então, o NOx desse carbono. O primeirozinho é assim, é você fazer uma somatória. Então, eu tenho -1 aqui e tenho, aí você soma, né, com +1. Isso vai dar igual a 0, então. Justamente, o NOx resultou em 0. Então, a gente pode colocar assim, o NOx em 0. Ou você pode fazer da fórmula dedutiva também. Como? O carbono e hidrogênio. O carbono é mais eletronegativo. Então, ele ganhou um elétron do hidrogênio. Ok. Só que ele é menos eletronegativo que o oxigênio. Então, ele perdeu. Então, ele ganhou o que ele perdeu. Ou seja, o saldo final vai ser 0. Então, o NOx dessa substânciazinha aqui é 0. Ah, e dessa daqui também. Se quiser calcular, né? Vai ser da mesma fórmula. Pronto, ele realizou essa oxidação. Foi para quê? Foi para a propanona. Então, bora calcular o NOx. Então, aqui temos carbono, carbono, não precisa calcular. E tem uma dupla com o oxigênio. Então, vai ser perder -2 elétrons. E aquilo que eu disse. Se ele perdeu, então, -2 elétrons por oxigênio, o NOx dele vai ser, então, +2. Então, observe o quê? Vou colocar aqui. Então, observe que o NOx desse carbono aqui foi de 0 para +2. Então, se o NOx dele foi de 0 para +2, aconteceu o quê? Ou seja, ele perdeu elétrons, o NOx dele aumentou, então ele é um agente redutor. Já que no caso da redução, por exemplo, vou colocar a caneta aqui. Já que, por exemplo, no caso da redução, a gente vai ter elementos diferentes. Por quê? Porque vai ser realizado o contrário. No caso, não vai ganhar, não vai perder elétrons, vai ganhar elétrons. Com isso, nós temos o quê? Daqui a pouco eu volto para terminar o cálculo dali. Só que, por enquanto, eu vou falando da polaridade do cotidiano. Então, a polaridade está diretamente ligada à solubilidade. Isso está envolvido na vida, né, no cotidiano das pessoas. Como assim, professor? Então, você tem aqui na imagem, por exemplo, né, um mecânico bonitinho com essas mãos bem limpas, para não dizer o contrário, né, cheia de graxa. Com isso, essa graxa, a gente sabe que ela é o quê? Ela é apolar. Então, se ela é apolar, nós precisamos justamente de uma substância do mesmo tipo, né? Ou seja, água simplesmente, quem já fez essa experiência, né? Não vai tirar essa graxa. Ou seja, quem já nunca deixou cair a corrente da bicicleta quando era pequeno, você voltava com a mão toda melada de graxa. Era quase impossível você, então, não voltar com a mão bem limpa de graxa. Bem limpa de graxa. Então, o que acontece? A gente tem que usar justamente a substância apolar para tirar. Bom, voltando aqui ao cálculo do NOx, né? Consegui resolver o problema aqui. Nós temos o quê? Nós temos a redução. Então, bora calcular aqui. Então, carbono e hidrogênio, mais aqui e -2. Então, fazendo a regrinha, né? Aqui não conta.
a gente pode somar menos 2 mais 1. Isso vai dar o quê? Menos 1. Então, menos 1, aí você faz o quê? Inverte. Fica mais 1. Logo, a carga do carbono é mais 1. Ah, professor, eu não gostei desse método de somar. Então, você pode fazer o seguinte. Vamos lá, carbono e hidrogênio. Carbono é mais eletronegativo, né? Então, ganhou um elétron. Ok, guarda lá. Carbono e oxigênio. Carbono é menos eletronegativo, ele perdeu 2 elétrons. Então, mas como ele tinha ganho menos 1, né? Então, no caso, ele vai ficar com um saldo de perder apenas 1 e não 2. Ou seja, NOx igual a mais 1. Então, façam por essa fórmula aqui, que é chuchu, né? Que a pessoa com cabeça pesada na hora do Enem, muitas questões. Beleza. E vamos calcular daqui. De novo, mais 1, aqui não conta, mais menos 1. Então, fazendo a soma, menos 1, mais 1, mais 1. Então, isso vai dar igual a quanto? Vai dar igual a mais 1. Aí, quando dá igual a mais 1, a gente chega aqui, né? E inverte. Ou seja, o NOx dele vai ser igual a menos 1. Então, observe que o NOx variou de mais 1 para menos 1. Ou seja, houve uma transferência, né? Porque houve uma redução, justamente ele ganhou elétrons. Logo, quando ele ganha elétrons, ele faz o quê? O NOx diminui, o número do NOx diminui. E aí ele ganhou justamente esses 2 elétrons de onde? Justamente aqui da adição de 2 hidrogênios. Então, esses são 2 tipos de reações químicas. Então, já vão gravando, né? Uma reação de oxidação e uma reação de redução. Ah, tem como calcular o NOx médio? Tem sim. Como é a fórmula do NOx médio? A fórmula do NOx médio é o quê? A soma do NOx de cada carbono. Então, por exemplo, aqui, eu tenho carbono, calculo o NOx desse e desse. Somo e divido pelo número de carbonos. Então, divido por 3, que justamente tem 3 carbonozinhos aqui nesse elemento. Então, vamos lá calcular? Aqui. Mais. Então, vai dar, aqui no caso, mais 3, né? Então, vem para cá, menos 3. Aqui vai dar mais, logo o NOx vai ser menos 2. Aqui vai dar mais, aqui menos, né? Então, o NOx aqui vai ser menos 1. Já estou fazendo logo direto, né, pessoal? Então, a gente encontrou 3 NOx, menos 3, menos 2 e menos 1. Então, a gente vai fazer a somatória, né? Então, menos 3 com menos 2 com menos 1 dá justamente menos 6. E eu tenho, divido pelo número de carbonos. Eu tenho 3 carbonos. Eu tenho 3 carbonos, então. Se eu tenho 3 carbonos, né? Faça a divisão, coloca aqui no denominador. E isso vai dar igual a menos 2. Esse é o meu NOx médio. É uma questão mais tradicional, mas caso o Enem possa inventar aí. Então, isso são NOx de compostos orgânicos. Então, tem várias questões aí no módulo do SAIS, vocês podem treinar, então. Pronto, já falei, então, da polaridade do cotidiano. Então, vamos para a solubilidade. A solubilidade, ela é conhecida também como miscibilidade. Lembra da aula de separação de mistura? Eu falei que água e óleo não se misturam, como se fosse cão e gato. Ou seja, eles não se misturam justamente por quê? Porque eles são líquidos, né, solúveis entre si. Ou solúveis não, desculpa. São immiscíveis entre si, não se misturam, né? Então, a solubilidade está ligada diretamente
a polaridade, né? Qual o conceito, então, né? Duas substâncias são solúveis entre si ou se dissolvem uma na outra quando formam uma mistura homogênea. Justamente isso que eu falei, solução ou mistura homogênea, né, são sinônimos. Com isso, eu tenho uma regra práticazinha aqui, vocês devem saber, né? Semelhante dissolve semelhante. É aquilo, né? Óleo, né, dissolve em graxa, gasolina não se mistura com água. E por que isso? Porque semelhante dissolve semelhante, né? Observadas as exceções. Então, se temos uma substância polar, ela é solúvel em substância polar somente, ou seja, solúvel é solúvel ou se dissolve, né? Então, se nós temos a substância apolar, ela é solúvel em substância apolar somente. Então, esse é o conceito da solubilidade que vocês devem guardar em mente. Semelhante dissolve semelhante, então cada qual, né, no seu galho, ditadozinho. Com isso, trouxe os exemplos aqui e o tópico, né, da hidratação iônica que eu vou falar aqui. Então, se você tem, por exemplo, o disulfeto de carbono, é uma molécula, né, justamente apolar. A gente já aprendemos geometria, né, calcula-se pelo vetor momento dipolo, ou teoria do número das nuvens e do número de ligantes. Então, se você tem o quê? Uma substância apolar e temos um enxofre que ele é apolar, vai resultar um quê? E vai se dissolver, dissolve sim, é solúvel. O enxofre é solúvel no CS2. Já a água que é polar, ela não vai dissolver o enxofre. Por quê? Porque justamente ela é polar e o enxofre é apolar, ou seja, semelhante dissolve só semelhante. Temos outro exemplozinho aqui também, que é o quê? O ácido clorídrico, HCl. Então, ele vai ser polar, ele vai dissolver polar, que é semelhante, dissolve semelhante, e podemos aqui realizar uma solução aquosa, então, que vai formar os íons H+, e Cl- nesse berquezinho. Ah, professor, mas HCl geralmente não é encontrado em forma gasosa, né? Olha o que eu vou falar, então, grave bem, né? Quem estiver anotando aí. Todos os compostos gasosos, né, são solúveis, né, justamente nos líquidos. Por quê, professor? Porque eles têm justamente as moléculas bem separadazinhas. Ou seja, se você tem um oxigênio, aqui, o O2, não consegui desenhar bem aqui. Então, se você tem vários O2 aqui, O2, O2, só que, representando eles aqui como fórmula de moléculas, né? Elas estão bem separadas de uma da outra. Então, quando colocamos ela no solvente líquido, eles, em caso, são solúveis. Então, é por isso que nos rios, né, mares, tem oxigênio. Né? Imagina, né, que apesar de ser uma substância, aqui, a substância simples, logo ela é o quê? É apolar, né? Ela se dissolve, sim, no líquido polar. Por exemplo, a água, né? Então, imagina se não tivesse isso, né? Então, por exemplo, com o aumento da temperatura, a gente já sabe, né? É inversamente proporcional à solubilidade. Isso é mais da parte de físico-química com João Vitor. Mas convém falar, né? Então, se você aumentar a temperaturazinha aqui, ou seja, a solubilidade desses gases, diminui. É ao contrário no caso dos compostos normais, né? Por exemplo, o sal de cozinha, né? Se você aumentar a temperatura, né? Por exemplo, você está fazendo chazinho, né? Você aumenta a temperatura, o café, ou seja, mais daquele produto, daquele sólido, né? Vai se dissolver, então, na água. Então, inversamente proporcional. Então, é por isso que a gente observa, né? A morte dos corais, que o aumento da temperatura média dos oceanos pode acontecer por radiação ou poluição, faça com que aumente essa temperatura e diminua os níveis de oxigênio no mar. Quando você diminui esses níveis de oxigênio,
Então, faz com que diminua, né, a sobrevivência dos animais que estão lá nos corais. A hidratação iônica, sobre o que fala? O nome já diz, né? Hidratação de água iônica da formação de íons. Isso se trata especificamente de quê? Da reação, então, que nós temos do que? Do sal com a água. Então, por exemplo, você tem aqui o NaCl, cloreto de sódio, mais a água. Essa hidratação iônica é também chamada de solvatação, né? Então, isso forma o quê? Os íons Na+, e Cl-. Por isso que eles são solúveis. Então, gera uma solução justamente incolor. E o que acontece, professor? O sódio, que é positivo, né? Ele fica aqui com a extremidade negativa, né? Geralmente cercado por seis moléculas de água. Lembrando que o oxigênio aqui é negativo, né? Que ele é mais eletronegativo, adquire carga negativa, e o hidrogênio adquire carga positiva. Então, a camada ao lado de oxigênio fica para o sódio, ele envolve sódio, né? Fazendo essa hidratação, por isso que esse nome, hidratação desse íon. Já o cloreto, né, que é negativo, fica com as partes positivas voltadas para eles, que são o quê? O hidrogênio, justamente que ele adquire carga aqui parcial positiva. Então, positivo atrai negativo, e aqui positivo atrai negativo da mesma forma. Então, então se cair solvatação, né, do sal, do NaCl, hidratação iônica, trata-se então disso. Justamente você dissolver o cloreto NaCl, cloreto de sódio na água. Então, indo adiante, né, nós temos o quê? Solubilidade, eu trouxe alguns exemplos gerais, né? Quem então nunca, né, tomou, né, o famoso Nescauzinho, né? A pessoa fica querendo colocar mais açúcar, né? Mas ao invés de colocar mais uma quantidade de sólido, que no caso vai ser o Nescau. Justamente isso, para você aumentar essa solubilidade. O café, que eu falei, por exemplo, e justamente isso. Eles vão se dissolver. Tem moléculas polares, né, que conseguem se dissolver. O Nescau da mesma forma. E aqui, a nível de ambiente clínico, né, temos o soro glicosado, a glicose, solução de glicose, né? O soro fisiológico, que é nada mais, nada menos que cloreto de sódio, né? Uma solução de cloreto de sódio. Então, quem nunca, né, foi para a unidade de pronto atendimento, né? Ficou lá tomando soro por hora, aquele soro que quase nunca termina. Também está presente na bateria, aqui as soluções de chumbo, de metais pesados, etc., na forma líquida, né, consegue fazer o quê? Essa transferência de elétrons, oxidação e redução, vocês vão ver mais em fisicoquímica, e a famosa jaca. Então, por que trouxe o exemplo da jaca, professor? Então, quem já é do interior, foi para a cidade, né, já foi ou até mesmo comprou jaca na rua, sabe que comer jaca assim com as mãos diretamente é difícil. Por que é difícil? Porque deixa a mão toda melequenta, né? Viscosidade. Deixa viscosa. E quando você vai tentar retirar com a água, não consegue. Por que não consegue? Justamente por causa da polaridade da solubilidade. Como assim? Então, quando eu era pequeno, para lá 5, 8 anos, eu ia lá para o interior de Umbaúba, né? Tinha um pé lá, tinha a casa da minha tia lá, ia lá pro pé de jaca, né? Pegava a jaca, só que eu, inexperiente, né? Pegava a jaca e ficava com a mão toda viscosa, não conseguia tirar. Aí a tia vem e disse: não, você tem que passar óleo antes ou depois, né? Ou seja, quando você passa para limpar isso, basta você pegar um óleo, passar na mão, pronto, você já retirou justamente aquela camada viscosa da jaca. Então, por que acontece? Porque justamente essa parte viscosa da jaca é apolar. Então, quando você usa a teoria semelhante dissolve semelhante, ou seja, com óleo que é apolar, você tira essa parte que é justamente apolar da jaca. E aqui, né, que vocês gostam muito, os exemplos das famosas bebidas.
Isso mesmo. Quais são essas famosas bebidas, né? Corotezinho aqui. Então, quando você tem um corote, você tem a representação química. Eles colocaram mais, justamente, um corante lá, solúvel, né? Polar, né? Nessa cachaça aí, que é álcool quase puro, docinho, né? Com a glicose lá. As bebidas com sola-corno, né? A mansa sogra. Tem muita gente que tá precisando aí. O outro amansa-corno também. E essa daqui especial também. A galera do Nordeste já se identifica muito. Então, quando você tem isso, né, justamente o alto teor alcoólico pode resultar nesse famoso PT aqui. Então, porque a bebida, né, o doce vai enganando a pessoa, vai tomando muito álcool, quando vê, né, o cérebro já está quase, né, sem glicose, né? Então, sem glicose o cérebro apaga, né? A substância fundamental, né, do metabolismo do cérebro é glicose somente. Então, lembrou dessas bebidazinhas quando forem na feira de artesanato, já lembra da polaridade e da solubilidade. Eu não poderia deixar de falar também da questão ambiental, porque todo ano cai, já é um negócio frequente, né? O Enem está nas suas diretrizes, né? Você saber resolver esses problemas, fazer essa intervenção, ou seja, o Enem quer que você faça o quê? Quer que você, basicamente, né, ele dá uma questão lá e em uma das suas competências, assim como redação, você tem que desenvolver, né, um método, desenvolver não, você tem que achar na alternativa a solução para tal problema. Então, como a gente observa aqui, né, as manchas de petróleo, então justamente o petróleo, outros produtos, né, dele, benzena, etc., são extremamente apolares. Logo, eles não se misturam na água, ou seja, eles ficam lá, flutuam, né, ficam lá, são menos densos, e para separar, a gente utiliza justamente a utilização de boias. Não vai utilizar outros solventes aqui no meio, né, capaz de produzir, justamente destruir ainda, poluir mais o mar aqui, o meio ambiente. Então, a campanhazinha aqui, água e óleo não combina, né? Pense e isso, faça a sua parte, justamente isso, ao descarte consciente. Então, para fazer o descarte consciente, né, basta você armazenar aqui bonitinho numa garrafa, pode ser uma PET mesmo, e levar ao ponto de coleta. Com isso, pode ser realizado, né, combustível biodegradável, bem importantezinho. Na UFES até tem um barril grande ali, bem depois, né, onde tem aquela feirinha onde os hippies vendiam os artesanatos. Então, consequentemente, você pode estar realizando esse descarte. E também eu decidi, né, trazer dois aspectos importantes, né, já mais para o lado da química orgânica, no caso do álcool, né? Por quê? Ele é um caso especial, né? O etanol é um caso especial de composto orgânico no que diz respeito ao quê? A sua solubilidade. Por quê? Ele é infinitamente solúvel na água, que é polar, né? Mas também dissolve muito bem materiais apolares como a gasolina. Isso acontece por quê, professor? Porque essa molécula possui, né, justamente uma parte apolar, a grande cadeia de carbono e hidrogênio, né? E uma extremidade polar, que é o grupo OH, esse hidroxilo. Como assim, então? Esse álcool, né? Ora, ele dissolve compostos, né? Apolares como polares, como a água. Então você tem aqui, por exemplo, uma mistura de álcool e água e aqui de gasolina e álcool. Você pode ver que o álcool é miscível nos dois líquidos. Então isso é utilizado até então por muitos postos de combustíveis para quê? Para lesar, né, enganar o consumidor. Lembrando que tem um teor, se eu não me engano, é de 20% a 30%, né, que pode, na legislação, você misturar gasolina. Então você não está comprando gasolina pura, você está comprando gasolina com álcool. E aí quando você faz a mistura, né, gasolina e água, aqui você observa que são dois líquidos immiscíveis e eles se separam. Logo, né, mas quem é mais solúvel em qual? O álcool. Então se você fizer essa mistura, né, de gasolina, água e álcool, tudo aqui,
esse álcool vai se dissolver mais na água, lembra? Ele é infinitamente solúvel na água, ou seja, essas ligações de hidrogênio, né, do grupo OH dele hidroxila, né, que realiza com hidrogênio, prevalece sobre as ligações apolares, né, com o que ele realiza, né, então da gasolina. Logo, né, então vai ser dissolvido mais na água. E o iodo, né, com entre os dois é apolar, né, ele é extremamente solúvel aqui em compostos apolares, como benzeno, pouquíssimo solúvel na água aqui, fica aqui o iodo concentrado, não dissolvido. E aqui quando você realiza, né, água mais benzeno mais iodo, esse iodo que estava na água, ele justamente vai para onde? Vai se dissolver no benzeno e aqui fica separado da água, então. Por fim, né, também já terminando, só falta uns exercíciozinhos. Aqui o exemplo típico, né? Pode até cair questão no Enem, mais da parte prática. Então, como você faz para separar, obter a gasolina pura, ou seja, sem o álcool? Então, você faz o seguinte, passo a passo. Pega uma garrafa, né, coloca 500 ml de gasolina e de água aqui. Você vai perceber, né, que a gasolina menos densa, ela vai o quê? Para cima, né? E a água a mais densa, né, vai para baixo. Então, você pega e marca uma linha divisória aqui, né, separando, e espera 20 minutinhos. Por que você vai esperar 20 minutinhos? Justamente para acomodação. Então, você observa que tem essa diferençazinha aqui. E essa diferençazinha é de quê? Essa diferençazinha é o álcool. Então, você observe, né, que antes tinha aqui certinho a linha divisória entre água e gasolina. Você observa que a gasolina diminuiu, né? E aqui essa parte transparente passou. Por quê, professor? Porque o álcool foi da gasolina e se dissolveu aqui na água, porque ele é infinitamente solúvel na água. Então, pega a mangueira, né, realiza uma sinfonação, já envolvendo separação de mistura, e você retira a água, só resta a gasolina pura. Então, justamente, você pode até determinar o teor do álcool, tem métodos, né, com compostos aí. Então, para você ver, né, cuidado onde você abastece, então, galera aí. Já dando uma pincelada também, né, eu vou falar sobre a solubilidade dos compostos orgânicos. Isso vai ser mais trabalhado, né, no final, com Rebeca e Marina, né, estamos na parte de orgânica, mas queria deixar o seguinte, as moléculas orgânicas, né, os compostos, eles são muito grandes, então não tem como pegar e dizer, né, isso daí é 100% polar ou apolar, porque eles vão ter justamente elementos químicos que dividem isso, né, então tem uma cadeia apolar, sempre vai ser aquela cadeia pura, né, carbono e hidrogênio, né, os hidrocarbonetos, então essa partezinha aqui inteira. Então, essa parte é solúvel com óleo, justamente. E nós temos o que? A extremidade polar, que vai ser hidrofílica, né? Ou seja, aqui é hidrofóbica e aqui é hidrofílica, porque justamente tem um íon de sódio, né? O oxigênio aqui, capaz de realizar interação íon dipolo com a água. Então, é extremamente polar. Isso você vê em quê? Detergentes, sabonetes. Então, já envolvendo com a parte do coronavírus, né? Você tem o quê? Uma parte polar, né? Que vai ser atraída pela água, e essa parte hidrofóbica, que vai ser a polar. Então, a polar, ela dissolve essa membrana plasmática dos vírus, né? Das bactérias, e então destrói o vírus, né? E com isso, quando você puxa a água, essa parte polar puxa toda essa mistura, né? Membrana plasmática rompida, então você tem sua mão limpinha. E aqui nos ácidos carboxílicos, todos os ácidos carboxílicos, né, eles são solúveis. Já se um vai ser mais solúvel com o outro, etc., né, aí vai mais no tópico de química orgânica, mas não cai tanto. Então você tem a parte polar, hidrofóbica, né, de hidrocarbonetos aqui, você tem a parte polar, hidrofílica, justamente onde tem o H e o dupla O aqui, a carbonila, que você tem a diferença. Então, em regra, pessoal, tudo que tiver CH na parte dos hidrocarbonetos é polar, e os átomos diferentes aqui, como oxigênio, né, vai ser polar. Só que lembrando, né, que isso não é tão simples assim. Por quê?
tem alguns fatorzinhos que influenciam nessa massa molar. Ou, que influenciam, desculpa, que está errado, aqui é na solubilidade. Depois eu vou alterar o slide. O que o influencia, por exemplo, é a intensidade nas forças intermoleculares. Então, compostos que têm o quê? Ligações de hidrogênio são mais solúveis do que aqueles que, então, têm ligações de polo, né, ou seja, as moléculas polares, e do que aqueles que têm ligações de polo induzido, ou seja, as apolares. Então, depende também da isomeria cis-trans, que vocês vão ver isomeria com química orgânica. A cis, né, polar, ou seja, tem maior ponto de ebulição e fusão, e a trans, a polar, acomodação. E também, né, as ramificações. Isso tem a ver com compostos biodegradáveis. Então, se você tem aqui, bonitinho, né, a cadeia carbônica quase sem ramificações, ou seja, sem CH3, sem metil, etil aqui, isso vai fazer com que seja mais solúvel, né? E, para falar também das relações de forças intermoleculares, o que faz então, professor? Quando tem duas moléculas, dois compostos, por exemplo, a NH3 e a água, H2O, são ambos que realizam o quê? Pontes de hidrogênio. Beleza, eles realizam pontos de hidrogênio. Então, qual dos dois são mais solúveis e tem maiores pontos de fusão e ebulição? A gente analisa a massa molar. Quem tiver maior massa molar vai ter, então, em regra, maior ponto de fusão e ebulição. E em compostos orgânicos, quando você vê que eles ambos têm a massa molar, isso pode acontecer com isômeros, né? E ambos têm a mesma força intermoleculares, né? Você observa as ramificações. O que tiver menos ramificado vai ser o mais solúvel. Ou seja, mais solúvel, então. E você também observa a isomeria cis-trans, no caso. Aí, além disso, a prova não cobra. Aí é já mais muito nível superior, etc. Conhecimento específico. Com isso, né, terminar aqui com as questõezinhas, 3 questõezinhas básicas, uma de inorgânica e uma parte envolvendo orgânico. Então, por exemplo, a indústria química, de uma forma geral, faz bastante uso de gases amônia, dióxido de carbono e o trióxido de enxofre, os quais apresentam, respectivamente, as seguintes fórmulas moleculares, NH3, CO2 e CO3. Qual das alternativas a seguir apresenta a verdadeira relação com a polaridade das 3 substâncias citadas? Então, ele quer saber na polaridade, o que é apolar, o que é polar. Então, nós temos aqui o exemplo, né? CO2, o oxigênio aqui, pelo, né, vetor momento dipolar, né? A gente já sabe que é apolar. Já coloca aqui. O NH3, a amônia, né? A gente observa aqui, né, que ela tem geometria justamente piramidal, mas sobra um par de elétrons, né? Ou seja, pode ser tanto calcular pelo vetor momento dipolo, que isso vai dar isso daqui como deu igual a zero, né? Ou seja, é apolar. Esse vetor momento dipolo vai dar justamente diferente de zero. Se dá diferente de zero, é o que? Polar. Já grava aqui. Polar é apolar. E o trióxido de enxofre, a gente vai ter justamente aqui, trióxido de enxofre, realizando 2 ligações dativas. E com isso, né, você observa que não sobrou nenhum par de elétrons em torno do átomo central. Quando não sobra, é uma substância apolar. Então, tem várias maneiras de você descobrir, né? Então, colocando em ordem, né? NH3 polar, opa aqui, CO2, então, no caso, apolar, e SO3, no caso, apolar também, gabaritozinho, letra E, então. Letra E de exatas, né? Então, letra E de Enem. Já tem outra questãozinha aqui do Enem também. Então, vamos lá. Em sua formulação, o spray de pimenta contém porcentagens variadas de óleo resina de capsicum, cujo princípio ativo é capsaína.
e um solvente, um álcool ou etanol ou isopropanol. Em contato com os olhos, pele ou vias respiratórias, a capsaicina causa um efeito inflamatório que gera uma sensação de dor e ardor, levando à cegueira temporária. O processo é desencadeado pela liberação de neuropeptídeos das terminações nervosas. Então, aqui explica justamente o funcionamento do gás de pimenta. Então, quando uma pessoa é atingida com um spray de pimenta nos olhos ou na pele, a lavagem da região atingida com a água é ineficaz porque ele quer saber justamente a solução, né, o princípio químico. Então, a gente já vê aqui que o princípio ativo é o quê? Óleo resina, né? Ou seja, se tem óleo, é substância apolar. Ou seja, então, a água é o quê? Polar. Então, você vai tentar tirar algo apolar com polar, não vai dar certo. Vai continuar irritando lá o óleo ou vai continuar irritando os olhos e a pele. Logo, né? Gabaritozinho, né? Letra B. Solubilidade do princípio ativo em água é muito baixa, dificultando a sua remoção. Aí ele coloca lá as baboseirazinhas para cair, né? A reação entre etanol e água libera calor, nada a ver, né? Água e etanol se dissolvem lá normalmente. Permeabilidade da água na pele é muito alta, não permitindo, não, a pele é justamente isolante, né? Solubilidade do óleo em água, caso maior, ou seja, solubilidade, o óleo não é solúvel em água. A ardência faz evaporar rapidamente a água, nada a ver. Então, letra B, quer saber justamente disso. Usando aquela regrinha, né? Semelhante, dissolve semelhante, você acerta tudo. Já a última questãozinha aqui, né? Essa aqui é bastante interessante. Os pesticidas, né, são substâncias utilizadas para promover o controle de pragas. No entanto, após sua aplicação em ambientes abertos, alguns pesticidas organoclorados, né, então grave essa palavra aqui, organoclorados, são arrastados pela água até lagos e rios e, ao passar pelas guelras dos peixes, podem se difundir para seus tecidos lipídicos e lá se acumularem. A característica desses compostos responsável pelo processo descrito no texto então, já disse que são organoclorados, ou seja, tem grande cadeia carbônica, né, composto orgânico, hidrocarbonetos, e tem, né, justamente o elemento eletronegativo, o cloro. Então, ele diz que vai para onde? Os tecidos lipídicos. Se ele vai para o tecido lipídico, ou seja, porque semelhante dissolve semelhante, ou seja, ele é apolar, ou seja, lipídio é o quê? É óleo, gordura, é apolar, ou seja, então fica os dois lá certinho. Então ele quer saber que a característica desse composto, né? E por que ele realiza esse processo, né? Então justamente isso é porque ele tem o quê? Baixa polaridade, ou seja, letra A, ou seja, ele é muito apolar. Aqui, baixa massa molecular, a gente nem tem como saber aqui, né, organoclorado. Ocorrência de halogênios, não, né? Que depende da isomeria, tá? Tem que analisar a molécula. Tamanho pequeno das moléculas, não. Também, presença de hidroxilas nas cadeias, não falou nada disso. Então, somente a questão envolvendo isso, baixa polaridade. Aí, falando nisso, né, os órgãos clorados, né, esses pesticidas, lembrando, né, são altamente cancerígenos e compostos orgânicos clorados não são removidos da água facilmente, assim como, no caso, os, os metais pesados. Então, já relacionando com biologia, né, nessa cadeia alimentar, né, são justamente substâncias que vão permanecer, né, desde o topo da cadeia, ou seja, quem está no topo da cadeia vai ter muitas dessas substâncias, organos clorados, mercúrios, por isso que os golfinhos, né,